O caso Roswell é, sem dúvida, o episódio mais famoso da história da ufologia mundial. Um acontecimento misterioso que, desde 1947, desperta debates, investigações e teorias sobre o contato entre humanos e civilizações extraterrestres. Tudo começou em um rancho no deserto do Novo México, nos Estados Unidos, quando algo caiu do céu e o mundo nunca mais foi o mesmo. Era o início de julho de 1947, quando um fazendeiro chamado William Mac Brazel encontrou destroços estranhos em sua propriedade, a cerca de 120 quilômetros da pequena cidade de Roswell. Os fragmentos espalhavam-se pelo campo. Pedaços de um material metálico leve, tiras de borracha, algo que parecia papel alumínio, mas que não amassava facilmente. Sem saber o que fazer, Brazel reuniu parte do material e levou-o até o xerife local, George Wilcox, que por sua vez, contatou a base aérea próxima, a Roswell Army Airfield. No dia 8 de julho de 1947, o tenente Walter Haut, oficial de informações da base, emitiu um comunicado à imprensa afirmando que o exército havia recuperado os destroços de um disco voador. A manchete estampou os jornais locais. Base aérea captura disco voador em fazenda na região de Roswell. O mundo entrou em alvoroço. Entretanto, no dia seguinte, o exército recuou. Uma nova nota oficial afirmou que não se tratava de um disco voador, mas sim de um balão meteorológico. O general Roger Ramey, comandante da 8ª Força Aérea, apresentou aos repórteres os restos de um suposto balão, dizendo que o engano havia sido resultado de confusão. A imprensa rapidamente perdeu o interesse, e o caso foi arquivado como um mal-entendido. Mas para muitos moradores da região, a história não era tão simples assim. Testemunhos contraditórios e segredos militares. Décadas depois, novos relatos começaram a surgir. Pessoas que afirmavam ter visto o local do impacto, militares aposentados e civis que viveram em Roswell, contaram histórias inquietantes. Segundo alguns, os destroços não eram de um balão, e sim de uma nave metálica desconhecida, com inscrições estranhas e tecnologia impossível para a época. Outros diziam que corpos de seres não humanos foram encontrados entre os destroços e levados para um hangar secreto na base de Roswell, e posteriormente transportados para a Área 51, em Nevada. Esses testemunhos, embora sem provas concretas, reacenderam o interesse mundial pelo caso. Durante mais de 20 anos, o incidente permaneceu esquecido. Mas em 1978, o físico nuclear e ufólogo Stanton Friedman entrevistou Jesse Marcel, o major responsável pela recuperação dos destroços em 1947. Marcel revelou que o material encontrado não era deste mundo. Ele descreveu peças que não queimavam, não dobravam e que pareciam feitas de uma liga metálica extremamente leve e resistente. Essa entrevista foi o estopim para uma nova onda de investigações. Livros, documentários e programas de TV começaram a revisitar o caso Roswell, transformando-o em um verdadeiro fenômeno cultural. O relatório oficial da Força Aérea. Em 1994, quase 50 anos depois do ocorrido, o Departamento de Defesa dos Estados Unidos publicou um relatório detalhado chamado The Roswell Report: Fact vs. Fiction in the New Mexico Desert. Segundo o documento, o que caiu em Roswell não foi um balão meteorológico comum, mas sim parte de um projeto secreto chamado Mogul, que usava balões de alta altitude para detectar testes nucleares soviéticos durante a Guerra Fria. O relatório ainda negava qualquer envolvimento com alienígenas, afirmando que os supostos corpos, vistos por testemunhas, poderiam ter sido bonecos de testes usados em experimentos de queda nos anos 1950. Mas, para muitos, essa explicação soava como uma tentativa tardia de encobrir a verdade. O caso Roswell se tornou o berço das teorias conspiratórias modernas. Os céticos afirmam que tudo não passou de um equívoco amplificado pela imprensa e pela imaginação popular. Já os ufólogos argumentam que o governo americano escondeu provas de contato extraterrestre por motivos militares e políticos, para evitar pânico e proteger tecnologias obtidas da nave. Há ainda quem acredite que os destroços de Roswell foram levados para laboratórios secretos e que parte do avanço tecnológico das décadas seguintes, como a fibra óptica, os microchips e os circuitos integrados, teria sido inspirado no estudo da tecnologia alienígena. Produções como Independence Day, 1996, Arquivo X,
e a série Roswell popularizaram o tema e consolidaram a imagem dos cinzentos, os alienígenas de olhos grandes e cabeças alongadas, como o estereótipo clássico dos seres extraterrestres. Independentemente da verdade, Roswell entrou para o imaginário coletivo. Filmes, séries, quadrinhos e jogos foram inspirados no incidente. A cidade de Roswell, antes uma comunidade agrícola pacata, transformou-se em um ponto turístico mundial. O Museu Internacional de UFO de Roswell atrai milhares de visitantes todos os anos, e o Festival de Roswell UFO celebra o incidente com desfiles, palestras e feiras temáticas. O evento se tornou parte da identidade cultural da cidade e uma das maiores fontes de renda local. O caso Roswell foi o marco inicial da ufologia moderna. Após 1947, o número de relatos de avistamentos de objetos voadores não identificados cresceu exponencialmente. O termo disco voador se popularizou, e investigações oficiais como o Projeto Blue Book foram criadas para estudar esses fenômenos. Muitos estudiosos afirmam que, mesmo que o caso tenha sido apenas um engano, ele mudou para sempre a forma como a humanidade encara o desconhecido. Roswell acendeu a chama da curiosidade e da busca por respostas. Afinal, estamos sozinhos no universo? Entre os relatos mais citados por ufólogos estão: Major Jesse Marcel declarou que o material coletado era de origem não terrestre. Glenn Dennis, o agente funerário local, afirmou ter sido chamado pela base aérea para fornecer pequenos caixões infantis, logo após o incidente. Frank Kaufman, ex-militar, disse ter participado da recuperação dos destroços e de 5 corpos pequenos e humanoides. Loretta Proctor, vizinha de Brazel, confirmou ter visto fragmentos, como metal que voltava à forma original após ser amassado. Roswell: mito, verdade ou segredo militar? Mais de 75 anos depois, o caso continua sem resposta definitiva. Se foi um simples balão, por que tantas versões diferentes? Por que o exército anunciou ter capturado um disco voador para depois negar tudo? E por que tantos testemunhos surgiram com detalhes semelhantes ao longo das décadas? Talvez a verdade esteja escondida em algum arquivo confidencial. Ou talvez Roswell tenha se tornado algo maior que a própria realidade. Um símbolo do mistério humano diante do desconhecido. O que se sabe é que desde aquela noite em 1947, o mundo nunca mais olhou para o céu da mesma forma. A cada luz misteriosa, a cada objeto não identificado, a pergunta ecoa novamente: estamos realmente sozinhos? A lenda de Roswell transcende o fato histórico. Ela representa o medo e a fascinação da humanidade diante do inexplicável. Mais do que uma queda misteriosa no deserto, Roswell se tornou um marco cultural, científico e filosófico, o ponto onde o mito e a realidade se misturam. E talvez essa seja a maior prova de todas. Não importa se um disco voador caiu ou não. O que caiu em Roswell foi a certeza de que não conhecemos tudo sobre o universo.